lá com a tia. Juntos declaramos que tu és soberano. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Convidar os irmãos que estão lá nos últimos, mais para trás. Chega mais para frente para a gente ficar junto aqui. Amém? Elias, deixa Deus usar você, tá bom? Chega junto mais para perto aqui. Que hoje eu tenho uma palavra que quero impartir com os irmãos aqui. Uma palavra que o Senhor falou muito ao meu espírito. Nós vamos ler um pouco a Bíblia, tá? Então você fica com a Bíblia no jeito aí, ó. Vem mais para frente. Nós vamos ler bastante a Bíblia. Então é bom você... Nós vamos... Aleluia. Nós vamos falar como uma escola aqui hoje. Acho que pode abaixar um pouquinho o retorno lá de cima. Amém. Glórias, tá bom. E aí nós vamos falar sobre essa palavra. Amém? Sabe, irmãos, eu tenho procurado viver uma vida não de ativismo com o Senhor, né? O que é uma vida de ativismo? Na verdade, não é com o Senhor. Com o Senhor nós nunca vamos ter ativismo. Nós vamos sempre estar no propósito. Porque como igreja e como crentes e como os religiosos evangélicos que nós somos, nós acabamos fazendo muitas atividades e às vezes essas atividades elas estão totalmente distantes do propósito eterno, né? O que é o propósito eterno? É estar no centro da vontade de Deus. E já faz alguns dias que eu tenho ficado muito no Senhor. Nós ministramos por 2 anos aqui nessa casa, 2 anos ininterruptos aqui, né? E o Senhor colocou ao meu espírito que era tempo agora de permitir que os filhos começassem a ministrar aquilo que eles aprenderam. Amém? Porque precisa ter um tempo de reviver tudo aquilo que foi ministrado. E como que vai reviver tudo que foi ministrado? Os filhos ministrando aquilo que eles aprenderam. Então nós precisamos viver isso. E o Senhor falava muito para mim sobre as coisas boas que nós fazemos, né? Porque nós temos muito aquela questão de falar assim: eu só faço coisa boa, né? Eu só faço bem. Vocês já viram falar isso aí? Nossa, aquela pessoa é tão boa, só faz o bem. Aí o Senhor falou para mim uma coisa muito séria, que até o bem do homem é morte. Até o nosso bem é morte. Aí eu falei: Senhor, que coisa doida, né? E já faz alguns dias que a gente está guardado no Senhor, né? E a gente, eu não sei se vocês prestaram atenção, eu nunca ministro coisa nova no domingo. O Senhor não permite a gente ministrar algo novo no domingo, Ele nunca permite. Ele nunca permite. Eu não sei assim, se isso é por um tempo, se é o Senhor, eu sempre quando o Senhor põe no meu coração, e eu não ministro se eu não estiver queimando, irmão. Eu não venho aqui para simplesmente porque eu gosto do microfone, eu pego, eu falo, fazer as coisas obrigado é a pior coisa do mundo. A gente tem que fazer pela vida de Deus. Amém? E hoje eu vim assim, essa semana toda já estava, e hoje eu vim muito intenso em partir. Amém? E eu gostaria que você não se distraísse, mas celebrasse tudo aquilo que você recebesse aqui nessa noite. Amém? Porque nós precisamos ter vida, irmão, naquilo que nós fazemos. A celebração, ela traz vida ao ambiente. Amém? Uma escola não precisa ser uma escola séria. Amém? A escola pode ser uma escola com motivação. E a celebração traz a motivação e ela ajuda você. Fecha, por favor, as portas aí, tá? Porque atrapalha. Aí a motivação, ela traz vida para o ambiente.
E eu quero falar hoje sobre praticar o bem ou manifestar o bem. Tem uma grande diferença, irmão. Praticar o bem ou manifestar o bem. Quem está aqui comigo nessa noite? Hein? Entre praticar o bem e manifestar o bem, tem coisas totalmente distintas, que o Senhor revelou ao meu espírito isso, né? E através dos discipulados que nós temos, né, sobre viver a nova aliança, o novo pacto. E uma das coisas que o Senhor tem falado muito ao meu espírito sobre o novo pacto, não adianta a gente conhecer a teologia do novo pacto. Porque senão, irmão, nós vamos estar na mesma raiz de uma escola teológica. O reino de Deus não é conhecimento humano, o reino de Deus é vida. Amém? Por isso que ele já está todo dentro de nós. Então eu não tenho que ficar conhecendo, não adianta nada eu conhecer tudo do novo pacto se eu não viver. Então, o novo pacto é ao contrário, é viver ele, e depois que você vive ele, você ministra aquilo que você vive. Senão, irmão, vira aquela soberba religiosa de falar um monte de coisas só na mente. Amém? Nós não temos que ter um conhecimento bibliográfico de Cristo. Nós temos que ter conhecimento da vida dele impartida na nossa vida. Amém? E isso que é muito importante. Aí quando eu tenho a vida de Deus, e quando eu vou para a palavra revela a vida dele em mim. Agora, eu estudar a palavra só com a mente de Adão, ela não vai revelar Cristo em mim de forma alguma. Ela vai me transformar, talvez, num conhecedor religioso. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor falou muito comigo sobre praticar o bem ou manifestar o mal. Muito, muito. Praticar o bem ou manifestar o bem. Praticar o mal ou manifestar o mal. Tá bom assim, tá bom. Então nós precisamos entender muito claro sobre praticar o bem e manifestar o bem. Praticar o mal e manifestar o mal são duas vertentes diferentes da prática e da manifestação. Nós não vamos estudar por quê? Porque ninguém quer praticar o mal e muito menos manifestar o mal. Amém? Mas o problema é que nós, na nossa vida religiosa, nós vivemos enganados achando que nós praticamos o bem. E está ótimo. Eu pratico o bem. Eu faço o bem. Aí é o pior lugar que nós podemos estar. Onde eu acho que eu faço o bem. Abra comigo a tua Bíblia. Mateus 12 e 35. Mateus 12 e 35. Amém? Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia na mão. Se você quisesse anotar, você anota. Não vou nem pedir para o Miqueias colocar no quadro não, para você ler com uma atenção bem clara aqui sobre o que nós estamos falando. 12:35 de Mateus, que diz assim: o homem bom do seu tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. O homem bom do seu tesouro tira coisas boas. O homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. A palavra nos ensina o quê? Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E aí depois a outra parte fala assim: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu. Então nós precisamos entender claramente aonde está o nosso tesouro e aonde está o nosso coração. O Senhor me fez
eu gostaria de fundamentar rápido aqui com vocês sobre o homem lá no estado original, Adão, antes de pecar, antes de cair. Adão, eles tinham o que lá no Éden? A vida de Deus no seu espírito. Adão tinha a vida de Deus no seu espírito. Existia uma árvore, que era a árvore da vida, que representava a vida de Deus, Zoe, a manifestação prática de Deus. E existia uma outra árvore chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore era boa. Por quê? Porque ela era uma árvore de conhecimento. E era uma árvore que tinha o bem e tinha o mal. E tinha uma outra árvore, que era a árvore da vida, que representava o fluir de Deus em Adão. Quando Adão comia daquela árvore, ele estava comendo do fluir de Deus, ou do zoe de Deus, da manifestação prática de Deus na vida de Adão. E para a gente falar um pouco de vida de Deus, do zoe, eu preciso explicar para vocês um pouco, bem rápido, não é isso que eu quero atentar aqui, sobre as vidas que a Bíblia particularmente nos fala no Novo Testamento, em alguns trechos, e você pode também, no livro lá do apóstolo Lucas Marques, o Ministros Competentes de um Novo Pacto, você também pode aprender sobre isso. Mas existe 4 tipos de vidas. Uma é a vida bios. O que tem a ver a bios? Bios tem a ver com biologia, tem a ver com a vida biológica e a vida física, tem a ver com o seu corpo, com a sua saúde, né? Tem a vida psíquica, ou a psique, que tem a ver com a sua vida psíquica, com a sua mente, com a sua saúde mental, né? Por isso que tem alguns que passam no psiquiatra, outros passam no psicólogo. Tem a ver com a sua vida mental. Essa vida psíquica, ela tem a ver com o quê? Com o coração e a alma. Então ela tem muito a ver com os seus sentimentos, as suas vontades, o seu intelecto humano. E tem a vida anástrofe. O que é a vida anástrofe? A vida anástrofe, ela é um estilo de vida. Por exemplo, você pega um cara que é hippie, ele tem um estilo de vida, a vida dele é uma vida anástrofe, e ele tem um modelo de comida que ele come, um estilo de música que ele curte, ele tem um estilo. Então a vida anástrofe é um estilo de vida. E nós, como os cristãos, como os evangélicos, nós estamos vivendo uma vida anástrofe, um estilo de vida evangélico. Nós estamos vivendo um estilo de vida evangélico. Mas a vida que nós precisamos viver e devemos viver é a vida de Deus, ou seja, o zoe. Que essa vida ela tem a ver com o quê? Com um princípio, ou a vida absoluta do Pai em si mesmo, que Ele deu ao Filho encarnado, ou seja, a vida de Deus, absoluta de Deus, que Ele vive, Ele deu a Jesus, o Filho encarnado, para que essa vida, que é a mesma vida que Adão tinha lá no Éden, nós pudéssemos viver novamente. Amém? Então o que nós temos que entender, que o próprio Senhor Jesus é o autor dessa vida, da vida de Deus. Porque com o pecado do homem, quando o homem escolhe comer da árvore da vida, aliás, ele rejeita a árvore da vida e escolhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele rejeita a árvore da vida. Ele rejeita. Ou seja, ele rejeita a vida de Deus. Ele rejeita viver pelo conhecimento de Deus, pelas revelações de Deus e pela vontade de Deus. E aí ele passa a viver numa vida bios, apenas uma psique e uma anástrofe. Cada um escolhe seu estilo. Aí começa, Caim era pastor de ovelha, aliás, é agricultor, Abel pastor de ovelha. Cada um começa no seu estilo de vida.
E ele começa a viver uma vida longe da vida de Deus, porque ele abandonou a vida de Deus. Então o espírito do homem morre. O espírito do homem morre. O espírito que era alimentado pela vida de Deus, essa é a morte, que o dia que comeres dessa árvore, certamente morrerás. O espírito do homem que era gerado ou alimentado por Deus, ele morre, e o homem passa a viver completamente na carne. Ou seja, a alma do homem que vivia ancorada no espírito, porque Cristo é a âncora da nossa alma, a alma do homem vivia ancorada no espírito. O espírito é o lugar da onde? Das razões e não das emoções. O espírito é a razão, porque o espírito é o que comunica a Deus. Ou seja, a árvore da vida que representava a vida de Deus, quando o homem comia dela, ele alimentava o seu espírito, e a alma era entrelaçada ao espírito, e essa alma ela podia viver no gozo de Deus. Quando o homem peca, a alma ela distancia do espírito, porque o espírito morre, e ela gruda onde? Na carne. Vocês conseguem compreender? Imagine uma alma ancorada na carne, sem a vida de Deus, uma carne com conhecimento do bem e com conhecimento do mal. E aí o homem passa a viver segundo a sua mente, não segundo a revelação de Cristo, não segundo o desejo e a vontade de Deus. Ele não tem mais a ótica de Deus olhando. Aquela revelação que Adão tinha de chegar ao jardim e governar tudo, ele perde. De enxergar tudo através da lente de Deus, ou da lente de Cristo, ele perde. Porque agora ele não tem mais vida de Deus, ele não tem a vida zoe. Ele tem apenas a vida carnal. Então ele se torna um homem natural. Aí este é o perigo. Adão começa a fazer o bem? Sim, ele faz o bem. Mas ele faz o bem que é colhido lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele faz o bem dele. Ele não faz mais o bem de Deus. Então você pode conhecer pessoas que são extremamente caridosas, e são extremamente do bem, fazem as obras do bem, mas ainda elas não estão fluindo no bem de Deus. Por que ainda não estão fluindo no bem de Deus? Porque elas estão fazendo o bem segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse bem que elas estão vivendo é o bem do conhecimento da árvore. Quem consegue entender aqui, né? Se você não entendeu, você vai entender ainda no Espírito. Então a vida zoe, que é a vida de Deus, que é aquela que Adão abandonou, é a vida que o Senhor deseja entregar para você, querido. Entenda, aí o Senhor faz um plano. Quando Cristo morre, e Ele ressuscita transfigurado, Ele nos dá a condição de reviver no Senhor este Espírito. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós começamos um processo de morte, onde nós matamos a nossa carne, a nossa vontade, e como em Hebreus está escrito que a nossa alma, ela começa a ser ancorada onde? Em Cristo. Então, ou seja, começa um processo de separação da alma e do espírito. Para quê? Para ancorar a alma no lugar certo. Aliás, a separação da alma e da carne, desculpe, da alma e da carne, para quê? Para ancorar a alma na onde? No espírito. E aí você começa a viver uma vida que não é a sua vida. Você não vai tomar decisões por suas decisões. É por isso que nós falamos processo de morte. Por quê? Porque eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então tudo que eu for fazer não é mais segundo o meu bem, porque o meu bem ainda é morte. Vai ser segundo o bem do Pai, vai ser segundo a vida do Pai. Isso é um processo, irmão. Abra comigo João, o Evangelho de João 5:26. Isso é um processo, nós temos que entender que é um processo.
Chorobastou corianda lamas. Pode deixar Deus usar você e Elias. Aumenta o volume aí que está baixinho. Amém? João 5:26. Olha o que diz aí a palavra. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Esta é a vida que eu estou falando para vocês, é a vida que é do Pai. Ele concedeu ao Filho, a Cristo reencarnado, a mesma vida. E se nós somos um com Cristo, nós temos essa vida, nós estamos herdando essa vida. Agora existem uns processos, irmãos, que impedem de nós avançarmos para que a vida Zoe governe a nossa vida. Nós acabamos de louvar aqui que a tua verdade nos governa. Quem é a verdade? Cristo. Para que a vida de Deus, a vida de Cristo governe a nossa vida, nós precisamos estar submissos a isso e entender que a vida de Deus, o Pai entregou ao Filho, porque a mesma vida que Deus tem em si mesmo, o Filho também teve a vida em si mesmo. Ninguém deu a vida ao Pai. O Pai tem a vida em si mesmo. E essa vida, através de Cristo, Ele entrega para mim e para você, para que nós possamos ter vida através de Cristo. Essa é a vida. Esse é o processo de ressurreição. Nós falamos muito de morte aqui nessa casa, para ensinar que você precisa morrer. E qual é o processo de ressurreição? Como Paulo fala, porque assim mesmo como eu estou crucificado com Cristo, também eu ressuscitarei com Cristo. Ou seja, o processo de morte é onde acaba a nossa vontade, acaba o nosso eu, acaba tudo. E aí nós passamos a viver uma vida que seja vida de Cristo, a vida de Deus. Você não vai importar um espírito caído de Adão, você vai importar o Espírito de Deus. Amém? Abra comigo 1 João 1 e 2. Lá atrás, a carta de João, perto de João 1 e 2. 1 João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse lá. 1 João 1 e 2. Pai, destrua todas as cadeias, Pai. Que a Tua palavra seja liberada aqui nessa noite, Pai, como uma espada veloz, que é apta para dividir juntas e medulas, Senhor. E vai até a divisão da alma e do espírito. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Amém? Ela estava com o Pai, ela estava, mas a vida se manifestou e nós vimos, mas ela foi manifestada. Então, querido, você já não vive mais um processo, eu vou viver a vida eterna. Não, você já vive a vida eterna. Você já vive. Eu vou morrer para viver a vida eterna. Não. Essa semana eu estava olhando a oração do São Francisco. Eu achei interessante aquela oração, irmão. Eu ia até dar um print, não fui levar a Cristiane no dentista e estava lá na parede. E aí no final fala assim, que eu morra para que tenha a vida eterna. Aí o Espírito do Senhor falou para mim, ele não está errado. Mas não é a morte carnal, é a morte do eu. Quando o seu eu morre, você passa a ter a vida de Deus, a vida Zoe, que esta é a vida eterna. E o Senhor deseja que nós, né? Ele falou assim, ele não estava errado, filho. Depende do ângulo que ele estava olhando. Tem muita gente que fala assim, eu vou viver a vida eterna depois que eu morrer, irmão. Depois que você morrer, você só vai viver fora desse corpo. Mas a vida eterna, você já vive hoje.
Por quê? Porque você já tem a vida de Deus. O processo do Pai é nos fazer o quê? Uma nova criação. Lembra quando eu ministrei para os irmãos aqui que o processo do Pai é nos fazer uma nova criação? E fazermos uma nova criação é esta: é morrer para os deleites de Adão. Qual é o deleite de Adão, querido? Da minha vontade, o meu eu, o que eu acho, o que eu deixo de achar. Eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo, eu acho que se eu fizesse eu fazia melhor. Enquanto você está achando alguma coisa, eu estou falando assim, enquanto nós estamos achando alguma coisa, é porque ainda nós não morremos. E eu não estou falando aqui só no âmbito do corpo de Cristo. Eu estou falando em todo lugar. Na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Quantas das vezes, irmão, eu cheguei no meu trabalho e eu olhava assim, se fosse eu que tivesse feito, eu faria melhor. Eu estou falando de mim. Se fosse eu ali, eu faria melhor. Por quantos anos eu passei assim? Até eu entender que enquanto ainda eu falo que eu estou fazendo, o que eu faria, o que eu seria, é porque ainda o eu está vivo. Porque o propósito não é mais eu faço, é o Pai faz, o Pai realiza. A única ação que eu tenho agora é através de Cristo, permitir que o Pai realize por mim. E se nós entendermos isso como igreja, nós mudamos a história desse país. Nós vamos mudar até a forma dos nossos cultos, porque os nossos cultos, eles têm sido mais uns cultos manipulacionais do que congregacionais. É um culto mais de manipulação do que uma congregação. Se torna mais um ambiente manipulador do que congregador. Porque não é uma escola para ensinar, é uma escola para entreter. E se nós entendemos isso, muda tudo. Porque a maior prioridade da igreja é levar as pessoas ao que? A estatura de Cristo. Se a igreja não puder contribuir para isto, não é igreja. Porque o Pai não enxerga outra coisa. O Pai não enxerga mega, irmão. O Pai não enxerga assembleia. O Pai não enxerga batista, metodista, presbiteriana, wesleyana, católica romana, católica anglicana, católica, tudo que nem sei mais os outros nomes, tudo. O Pai não enxerga nada disso. O Pai só enxerga a pessoa de Cristo através do quê? Do corpo dele. A igreja é o corpo de Cristo. Agora, se o ambiente que nós estamos não permite que Cristo seja gerado em nós, não é uma igreja, não é o corpo. Pastor, o senhor está falando loucura? Não estou falando a verdade para vocês. Porque até o nosso bem. E aí eu falo para você, alguém se reúne na igreja para fazer o mal? Alguém se reúne num culto para o mal? Alguém faz uma campanha de 7 dias por mal? Não. Ninguém faz nada por mal. Mas da onde está vindo esse bem? De qual árvore está vindo esse bem? E aí, no novo pacto, nós entendemos que Cristo é a árvore da nossa vida, ou é a árvore da vida. Por que Cristo representa a árvore da vida? Porque quando nós comemos dele, nós temos a vida eterna. Então, quando você vem para o novo pacto, você tem a árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento e a árvore da vida. Cristo é a árvore da vida. Se você passa a alimentar de Cristo, você permite que a vida zoe de Deus absorva a sua vida. A vida de Deus vai absorver a tua vida. A vida de Cristo vai ser o governo da tua vida. Por quê? Porque não vai ter sua vida mais. E Cristo é o autor da vida. Abra comigo Atos 3:15. Atos dos Apóstolos 3:15. Estou fundamentando aqui para mim poder falar com os irmãos. Irmãos, esse ano nós vamos dar um jeito de aumentar a refrigeração desse lugar, amém? Em nome de Jesus.
Atos 3, versículo 15. Lorio corio bastorianda lamastoriondo coriandaramas. Pode pôr, aumentar o volume um pouco, Elias. Amém? 3 e 15. Assim diz, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Quem que é o autor da vida, querido? Ele é o autor da vida. Querido, então você não tem que viver uma vida natural de um homem natural. A vida que nós estamos ministrando para você hoje aqui é que você tenha a vida de Deus, a vida Zoe. Para que você viva o quê? O bem de Deus, não o bem do homem. Querido, o teu bem não serve para nada. Ah, mas eu só queria fazer o bem. Você já viu que às vezes quando você vai fazer o bem está tudo errado? Por quê? Porque é o teu bem, não é o bem de Deus. No teu bem, sabe o que tem no teu bem? Tem bajulação, manipulação, interesse, elogios que se tornam em manipulação. Esse é o teu bem. E não são verdades. E não é verdade. Aí eu só queria fazer o bem. Tem alguém passando uma luta tal, aí você vai fazer o teu bem. Você fala, nossa, tadinho de você. Você é tão lindinho, por que você sofre tanto? Jesus vai te dar uma vitória. E às vezes o Senhor está corrigindo ele. Mas por que você fala? Porque é o seu bem. Porque se você estivesse na vida do Senhor, na vida de Cristo, talvez Cristo ia mostrar para ela, porque a ninguém nós devemos conhecer, irmão, segundo a carne. O Senhor ia mostrar para ela assim, não faz nada. Não faz nada, deixa que eu estou tratando. Ou vai chegar lá e assim, fala isso e isso para ele. Quando você vive a vida de Deus. Mas o nosso problema é nós ficamos lutando para morrer. Ficamos lutando para acabar com a vida do homem natural. E o que o Pai mais deseja em nós é nos transportar de um ambiente de homem natural para um ambiente de homem espiritual. O homem espiritual, ele não vai enxergar nunca com os olhos da carne. Nunca. Você vai ter mais experiência com as trevas até do que com a luz. Porque o Senhor vai abrir os teus olhos e você vai começar a enxergar como que as trevas atuam contra a tua vida. O maior processo de você estar morrendo e entrando é quando você começa a ver algumas coisas que você nunca viu. Aí você fala, pastor, eu acho que eu estou com o diabo no corpo, porque eu estou vendo uns negócios. Não é porque você era homem natural e você não conseguia ver o mundo espiritual. Então, para se ter autoridade no mundo espiritual, você vai começar a ver algumas coisas que você não queria ver, irmão. Você vai conseguir começar a entrar em alguns ambientes e sentir no espírito o ambiente. Aí você fala, meu Deus, por quê? Porque você está vivendo o homem espiritual. Quando você chegar num ambiente que é carregado de manipulação, você vai ver. Quando você entrar num ambiente que é carregado de sensualidade, você vai ver. Sabe por quê, irmão? Porque a cegueira do homem, ele carrega umas coisas sem que, quando o homem é natural, ele não nota. Quando você está no homem natural, ele não nota. O que é sensualidade? É tudo que você faz para atrair as pessoas para si. Sensualidade não é apenas pornografia, irmão. Sensualidade não é apenas uma roupa curta. Sensualidade é tudo aquilo que eu faço com um propósito de atrair pessoas, ou de atrair alguém. Sensualidade é isso, é aquilo que atrai. E tudo aquilo que eu faço para atrair, que não vem de Cristo, é sensualismo. Então uma igreja, ela pode ser sensual. Um ministério pode ser sensual. Uma casa pode ser sensual. Comece a olhar as postagens nas redes sociais dos ministérios. Qual é o intuito? Propagar a palavra do Senhor ou falar assim, aqui nós fazemos isso, vem para cá. Aqui nós somos assim, vem para cá. Aqui nós temos pessoas, vem para cá. Isso é sensualismo.
Mas por quê? Eles estão fazendo errado? Não, eles estão fazendo bem. Mas qual bem? Ué, encher a igreja não é uma coisa boa? É uma coisa boa, não é? Encher a igreja, colocar aqui todo mundo, não é uma coisa boa? Mas qual bem? O nosso bem ou o bem de Deus? Aquilo que flui da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou aquilo que flui da árvore da vida? E agora, irmão, vamos sair um pouco desse âmbito de ministério, vamos para a sua casa. Vamos para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para o seu cuidado de paternidade com os seus filhos. Eu só queria fazer o bem para minha esposa, eu só queria fazer o bem para o meu esposo. Qual bem você queria fazer? Porque geralmente o nosso bem, ele é dotado de interesses pessoais. Sempre quando eu faço bem é para ter um benefício em troca. É isso aí, pastor. Eu faço bem para receber algo de alguém. Que bem é esse? E por que a vida zoe é a vida verdadeira, irmão? Porque a vida zoe é uma vida verdadeira. A vida de Deus é uma vida verdadeira e duradoura. Ela não é passatempo. Enquanto você vive no seu bem, hoje você está bem, amanhã você não está bem. Aí depois da manhã você está bem, aí hoje você não está bem. Por quê? Porque ainda é a sua vida. E isso é um processo. Não queira ser um processo rápido. A morte de cruz, ela não era uma morte rápida. Era uma morte lenta. Era pendurado na cruz, largava lá, ficava lá morrendo, até morrer. É cruz, não é... Como que chama aquele que corta a cabeça assim? Não é guilhotina, é cruz. Guilhotina é uma morte instantânea. Cruz não é uma morte instantânea. A pessoa que ficava na cruz ficava com... Aí ela caía. Aí ela ficava sem respirar, ela levantava. Aí depois caía e ficava lá. Se era uma pessoa um pouco mais forte, que tinha um pouco mais de músculo, parava o dia. Ou seja, se é uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, aí demora um pouco mais, porque ela está querendo ainda lá no conhecimento da árvore da vida. Aí uma palavra de confronto como essa que eu estou falando, se torna difícil. Poxa, morrer, mas como? Vá para a cruz, que você vai poder alcançar isto. Mas não tente alcançar com a sua alma aquilo que só pode ser alcançado pelo Espírito. Amém? O maior problema é que nós queremos alcançar com a alma. A alma é o que? A nossa emoção, nosso intelecto. Nós queremos alcançar com a alma. Por isso que eu falei para muitos aqui sobre o novo pacto. Eu sei que vocês estão comendo muito, estão entendendo de todas as formas, sabe falar do novo pacto, sabe dizer os termos, mas cara, você não vive o novo pacto. Não fique achando que você vive o novo pacto, porque você não vive ainda, tem um processo para ser desfrutado. Porque senão nós vamos voltar na velha teologia, irmão, de pregar uma coisa só no conhecimento do intelecto. E não é isso. Reino de Deus não é intelecto, é vida, é Espírito do Senhor. Então a gente não pode tentar alcançar com a alma não vai alcançar esse lugar. A alma, ela só alcançou a árvore do bem e do mal, porque a alma é o lugar da onde? Da minha vontade. E a minha vontade era o que? Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento. E o Espírito, comer da vida de Deus. Quando eu como da vida de Deus, irmão, significa que a minha vida já era. Comer da vida de Deus significa que eu vou viver o que Deus quer que eu viva, que eu vou fazer o que Deus quer que eu faça, que eu vou agir conforme Deus quer que eu haja. E a ninguém mais conheceis na carne, nem a Cristo vocês vão conhecer mais na carne. É isto. Nem a Cristo nós podemos conhecer na carne, ou seja, conhecer na nossa mente. Nem a Cristo. Nós temos que conhecer no Espírito. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que entender
que fazer não significa existir. Aliás, fazer não significa ser. E existir não significa ser. Então você tem que entender assim: na árvore do conhecimento eu existo, na árvore da vida eu sou. Quando Adão comeu da árvore do conhecimento, ele deixou de ser para passar a existir. Em Cristo eu sou. Então, fazer alguma coisa não significa que eu sou. E olha que Adão, depois que ele comeu da árvore do conhecimento, ele passou a fazer um monte de coisa. Ele começou a plantar, ele começou a construir casa, construir um monte de coisa. Ele passou a fazer, mas fazer não significava que ele era alguém em Deus. Ele era apenas um homem caído. Nós só passamos a ser através da nossa morte, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo e aceitamos a vida dele na nossa vida, e Cristo como o autor da vida, ele passa a ser a nossa vida. Aí eu passo a ser. Irmão, por muitos anos eu fui ensinado que eu precisava fazer para ser. E isso era uma luta para mim, porque eu fazia e nunca conseguia sair dos mesmos pecados. Eu fazia e nunca conseguia sair da mesma vida medíocre que eu tinha. Às vezes eu vinha na igreja, irmão, a gente pregava em congressos lotados de jovens, e vi um monte de gente chorando, vinha pessoas falando em línguas estranhas, sendo batizadas com o Espírito. E eu chegava em casa, algumas horas depois daquilo, estava caído no mesmo pecado que eu vivia há anos e anos querendo sair dele. Vocês conseguem compreender isso? Por quê? Porque eu fazia para ser, aí eu entendi que eu só existia. E hoje eu estou morrendo. Quando a gente deixa de viver a nossa vida para viver a vida do Senhor, nós vamos fazer o que o Senhor quer que nós façamos. Então tudo que Adão perdeu no pecado com a queda, nós ganhamos em Cristo. É isso que você precisa entender, querido. Tudo que Adão perdeu lá na queda, em Cristo nós ganhamos. A vida de Deus. Então a nossa questão não é sermos bonzinhos, não é fazer o bem, é manifestar o bem. E manifestar o bem é manifestar o que nós portamos. Amém? Então entenda isso. Abra sua Bíblia comigo, Romanos 7. Que acho que agora está encaixando aqui para você entender um pouquinho. Eu vou encerrar até umas 2 horas da manhã. A gente encerra isso aqui. Amém? Vocês não estão felizes não? Só até 2 horas da manhã. Amanhã é feriado, 15 de novembro. O que vocês vão fazer amanhã? Nada. Então já vamos virar hoje para amanhã. Amém? Romanos 7, versículo 18. Olha que loucura isso aqui, irmão. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Isto é, em minha carne, porque o que tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, isso eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. O que é isso aqui? É o bem da árvore do conhecimento, querido. Quando você fala assim, eu quero fazer o bem, mas quando eu vejo eu já fiz o mal. Eu não quero beber, mas quando eu vejo eu já bebi. Eu não quero ver pornografia, mas quando eu vejo eu já vi. Eu não quero brigar com a minha mãe, mas quando eu vejo eu já briguei. Eu não quero falar mal do meu irmão, mas quando eu vi eu já fiz. Por quê? Porque você está querendo viver o bem ainda, que é o bem da árvore do bem e do mal. O que eu quero falar para você nessa noite, o que eu estou querendo deixar claro e conscientizar você aqui, é que você precisa alimentar da árvore correta.
Só isso. Adão, ele caiu porque ele alimentou da árvore que ele escolheu. E você tem a escolha de alimentar de você mesmo, do seu conhecimento. O nosso conhecimento, o nosso eu representa a árvore do conhecimento. Agora Cristo representa a árvore da vida. Você pode se alimentar de Cristo. São as suas escolhas e o seu posicionamento. E a sua decisão. E à medida que você alimenta de Cristo, você passa a ter uma vida em Cristo. Ou seja, a vida que vivo eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso. Que parece ser tão fácil quando falamos. Mas é difícil de ser entendida, por quê? Porque a gente vai tudo para o intelecto. Então você não pode acessar com a alma aquilo que só pode ser alcançado no Espírito. Você tem que entender, eu posso viver a realidade, sim, em Cristo. Em Cristo você pode viver a vida de Deus. Uma vida manifesta em você. Amém? Então, querido, se você entende isso, você vai entender que não é só fazer o bem, ou ter o bem ou o mal. Eu tenho o bem, eu tenho o mal. Não é isso. Você precisa ter a vida de Deus. Quando você tiver a vida de Deus, essa sim determina o bem de Deus em sua vida. Aí tudo que você vai fazer é o bem de Deus. Irmão, nós não podemos nos mover por afinidades. A Cristiane está aqui comigo, ela sabe. Uma visita nossa não é por afinidade. Um almoço nosso não é por afinidade. Um aconselhamento pastoral nosso não se move por afinidade. A gente só se move quando o Espírito já se moveu. Pastor, o senhor vive isso desde quando? Estou aprendendo, irmão. Já vivi muito errado. Já fiz muitas coisas por afinidade. Já fiz muitas coisas para agradar pessoas. Já fiz muita coisa até o Senhor nos mostrar, querido, a igreja de Cristo não é um clube. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo maduro manifesto na terra. Então nada pode ser por afinidade, porque por afinidade não é o reino. Então nós temos que entender, se não é o meu clube, não é o clube do Luluzinho, não são as pessoas que eu gosto, não tem nada a ver com isso. Como que você vai saber, querido? Quando você estiver comendo da árvore da vida. Amém? Quando você estiver comendo da árvore da vida. Porque enquanto você comer da árvore do conhecimento, o que tem na árvore do conhecimento? Bem, tem conhecimento, tem o bem, tem o mal e tem a morte. Então o bem que o homem faz sem fluir através de Deus, não é bem nenhum, irmão. É só conhecimento lá de Adão. Então você tem que parar de falar assim, mas eu sou bom, eu faço caridade, eu faço isso. Para com tudo isso, irmão. Porque se esse bem seu não fluir de Deus, não fluir do Senhor, não é bem nenhum, é só sua vontade, é só sua alma fazendo. Eu aconselhava um irmão essa semana, e eu falava para ele, querido, porque ele está num processo na casa aqui, está sendo cuidado, só que ele é e ele não consegue ficar sem fazer nada. Aí eu aconselhei ele, falei, cara, é isso que o Senhor quer tirar de você, porque não é o que você faz que mostra quem você é, e sim quem você é em Deus. Aí ele falou, pastor, sabe que nunca ninguém falou isso para mim? Eu falei, então, Cristo está falando para você, que Ele ama você pelo que você é e não pelo que você faz. Agora você precisa deixar que a vida de Deus tome a sua vida, para que quando você fazer, através do amor, a vida de Deus vai fluir em você e vai transformar outras pessoas. Porque a vida religiosa faz o que com a gente, irmãos? Faz a gente fazer as coisas sem fluir de Deus, e quando nós não fluímos de Deus, nada do que nós fazemos produz alguma coisa. Só produz o que? Movimentos. Atrai pessoas, só atrai as pessoas até nós mesmos. Nós não temos que fazer para atrair, nós temos que fazer para crescer. Amém?
Vocês conseguem entender isso? Mas como que eu faço para crescer? Quando a vida do Senhor faz por mim. Amém? Então eu começo a entender que o bem do homem, o que é o bem do homem? É só um comportamento. O que é o bem do homem? É só uma mentira. Eu disciplino a minha alma, aí vamos voltar para a coleirinha, e coloco num corrimão, e corre para lá, e corre para cá. É só isso, o bem do homem é só isso. Aí você vem perto de todo mundo, chega na sua esposa: oi meu amor, hoje dá para você fazer isso? Está disciplinado. É o bem do homem, que não é verdade nada, é só aparência. O bem do Senhor não vai ser natural. Vai ser natural. Não tem mudança. Não tem padronização. Você consegue entender isso? Porque o bem do homem, ele quer mostrar que ele é bom. Agora, quando é o bem de Deus, não precisa mostrar, é natural, vai fluir naturalmente. Porque é o bem de Deus, é a vida dele, não é mais a sua vida. Então nós precisamos entender que o bem de Deus, ele contém o quê? A natureza de Deus. Por que ele contém? Porque ele procede de Deus. Ele não se origina em você e em mim. Ele vem de Deus, ele não é original do homem, ele é original em Deus. Mas ele pode ser expressado através de mim e você? Sim. O bem de Deus pode ser expresso através da minha vida e da sua vida, desde que eu não tenha mais a minha vida, desde que a minha vida não seja mais a minha vida, e sim a vida de Cristo. Aí as pessoas vão receber do bem de Deus que tem dentro de mim, através da vida dele. Amém? Você consegue compreender? Então não vai ser mais uma coisa forçada, irmão. Porque você pode ser um excelente pregador, você pode ser um excelente cantor, você pode ser um excelente, sei lá o que, um excelente artista, mas se não for a vida de Deus fluindo, não vai adiantar nada. Você vai até atrair as pessoas pelo talento do teu trabalho. Só que o dia que você começar a ficar velho e não conseguir mais ter as mesmas destrezas nas notas, quando seus dedos começarem a travar, quando você ficar velho, que a sua voz não for a mesma voz de rouxinol que quando você é criança, quando você ficar velho, que a sua força para pregar não é a mesma, as pessoas vão te abandonar. Por quê? Porque não é a vida de Deus fluindo, é o seu bem, não o bem de Deus. Você consegue compreender isso? Aonde o bem de Deus está, ele flui na criança de 5 anos, mas ele flui em Moisés com 100 anos, e ainda dá filhos com 100 anos. Abraão com 100 anos, Moisés com mais de 80 anos. Vocês conseguem compreender isso? Não é talento, não é talento, não é o que eu sei fazer. E eu vou falar para vocês, vocês vão desaprender a fazer um monte de coisa, porque eu desaprendi, eu não sei nem pregar mais. Eu sabia fazer uma pregação de início, meio e fim, pegava a hermenêutica, olhava a hermenêutica, a interpretação, depois ia para a homilética, e eu falava, até aqui eu tenho que ir devagarzinho, daqui a pouco eu tenho que dar um gás, aí no final tem que pôr a emoção. Eu sabia tudo isso, porque eu aprendi tudo isso. Hoje eu não sei nada disso. E um dia eu fui perguntar para o Senhor, isso, você está desaprendendo, é para desaprender mesmo, porque não é a sua vida que vai fluir agora, é a minha vida. Pessoas, irmãos, quando flui no bem delas, elas mudam até a voz, aí comove multidões, só que é só uma casca fazendo, o espírito nada. Qual é o bem que você quer manifestar? O seu bem ou o bem de Deus? Porque o bem do homem é só mudança de comportamento, querido, mais nada. Amém? Então nós temos que viver isso. O que é o bem do homem? Você não consegue domesticar ele, querido. Por quê? Porque ele só vai fazer o que é do homem. Se você pegar um peixe e ensinar ele a voar, ele vai voar?
Se você pegar um peixe e falar assim, agora eu vou te ensinar a voar, tira ele do aquário e joga ele vai voar. Você consegue fazer um peixe voar, querido? A mesma coisa é você querer o homem com a vida da árvore do conhecimento do bem e do mal, discernir e fazer e agir conforme a vida de Deus. É impossível. É impossível. É impossível você ter o discernimento, a ação conforme a vida de Deus, tendo uma vida natural. É impossível. Por isso não tem como ter as duas vidas. E sabe qual é um dos maiores confrontos da nossa vida? É porque tudo aquilo que a gente fazia bem começa a confrontar quando o Senhor começa a falar assim: larga, 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 larga. Aí começa a ter os confrontos. Larga, larga, larga. Começa a ter os confrontos. Por quê? Porque nós queremos fazer nosso. Irmão, quantas das vezes eu olhava as pessoas no âmbito profissional e falava umas coisas. Aquele cara não sabe fazer. Hoje eu chego numa reunião, irmão, eu não sei nem o que falar. Parece que sumiu tudo da minha cabeça. Eu vejo os caras e falo, meu Deus do céu, se fosse no passado eu falava que era assim, assado, assim, não sei mais nada. Aí eu falo, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, Senhor. Aí vem, faz isso, faz aquilo. Porque já não é mais a sua vida. Já não é, cara. Porque a gente sempre é melhor que todo mundo. A gente sempre é melhor que todo mundo. Sempre é melhor que todo mundo. A gente sim. Quando a gente absorve a vida de Deus e mata a nossa, aí você vai ver que é totalmente diferente. Então antes de eu falar que alguém precisa mudar, eu já olho para mim, eita, eu preciso mudar. Deixa eu contar para vocês. Essa semana, faz uns 15 dias já que tem quando eu chego todo lá na empresa, todo mundo que tem cargo de liderança tem um cartãozinho para estacionar no estacionamento interno. E todo mundo usa uma roupa diferente. Eu uso a mesma roupa da produção. Eu nunca mudei minha roupa, eu uso sempre a mesma roupa. E aí, todo dia quando eu entro, todo mundo, os guardas olham lá e me deixam entrar. E tem um guarda que invocou comigo. Ele invocou, irmão. Ele vê o papelzinho, mas ele manda parar. Ele quer que eu arranque do coi, mostre para ele toda vez. Aí um dia eu estava meio na carne com ele. Aí o senhor falou, não está morto ainda, né? Não está morto ainda. Aí eu falei, eu não vou parar não. Eu entrei com tudo. Parei o carro lá, ele veio. O senhor tem o cartãozinho? Eu falei, eu tenho, moço. Está lá no carro, pode ir lá ver. O senhor poderia pegar para mim? Não, está lá no carro, moço, pode ir lá ver. E não peguei. Entrei. Quando eu virei, passei o crachá na catraca, entrei, eu disse, ei, tem muito eu ainda, hein? Tem muito eu ainda. Por que você não falou para ele de mim? Você sabe por que ele está te parando todo dia, vendo o crachá? E ninguém te para, mas ele te para vendo todo dia? E você fica com raiva dele? É porque tem algo nele que não está legal e precisa de Cristo que está em você. Bom, não é normal. Todo mundo vê, a placa está lá. Por que a pessoa quer parar todo dia? Pode ser que tenha algo que está atormentando aquela pessoa para parar. Vou parar esse cara. Porque na cabeça dele, fala, esse cara ele não usa... Ele usa a roupa do pessoal da produção. E por que ele está colocando o carro? Porque na cabeça dele, eu não posso pôr o carro ali porque eu uso. É por quê? Porque este mundo, as pessoas, o que elas olham pela aparência. Aí o Senhor falou assim, está na hora de você mostrar quem você carrega dentro e não fora. Fora você está carregando uma roupa do pessoal do produtivo, mas por que você não para e mostra agora o Cristo que está aí dentro? Para ele e mostra, filho, não, eu sou de liderança, eu posso colocar o carro aqui. Já aproveita os 2 minutos para falar que Cristo ama a vida dele.
Já aproveita 2 minutos para tentar descobrir quem que é o filho dele, quem que é a esposa dele, como é que está o casamento dele. Não, irmão, mas nós somos muito interessados no nosso bem. Por quê? Porque eu estou fazendo bem. Eu estou pondo ali porque eu tenho o direito de pôr ali. Quem é esse cara para me perguntar? Se está aqui no carro pendurado que eu tenho autorização para pôr. É o nosso bem e não o bem de Deus. O bem de Deus seria talvez eu parar para ele, parar o carro ali, mostrar para ele a carteirinha de entrada, já puxar um outro assunto ali. Não, mas nós queremos o nosso interesse. É o nosso interesse. Eu tenho o direito de pôr o carro aqui. Eu não tenho nem o direito de deixá-lo questionar. Talvez ele até chegar, mas por que o senhor usa essa roupa? Aí olha que oportunidade não seria de ministrá-lo sobre a vida dele, filho, porque o que eu carrego não é o que está na roupa, mas sim o que eu tenho. Você consegue entender isso, querido? O seu fazer, o seu serviço é só a roupa que você está pondo. Isso aí não vai mudar nada do que você é por dentro. Então eu posso colocar uma roupa, um terno, uma gravata e dizer que sou um executivo da empresa, mas eu não sou executivo da empresa. Quem consegue compreender isso? Tem muita gente usando o serviço na igreja para colocar uma roupa de executivo, enquanto ele não é o executivo. Antes de eu colocar uma roupa de executivo, eu tenho que ser o executivo. Eu tenho que ser preparado para isso. Então, se eu tiver a vida de Deus, eu vou entender isso. Por quê, querido? Porque o corpo, ele carrega o pecado. A mente carrega o bem. Mas o Espírito carrega a vida de Deus. E essa vida carrega o bem de Deus. E aí no bem de Deus, eu não vou ter tempo para bajulação, eu não vou ter tempo para nada. Você não vai ter tempo. Entenda isso. O que é viver o novo pacto? O novo pacto, essas boas novas que nós pregamos, não é apenas uma mudança de vida, é um intercâmbio de vida. E o que é um intercâmbio de vida? Você sabe o que é um intercâmbio? Geralmente intercâmbio o que é? É quando você viaja para um outro país para aprender a cultura daquele país e mudar a sua forma de falar. Eu vou fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos para aprender a falar o inglês. Aí eu começo a trabalhar lá, eu começo a aprender a cultura de lá, e quando eu vejo, eu estou inserido numa outra cultura. Amém? Só que não é da noite para o dia. Você não chega lá hoje e amanhã você já está falando. Você não chega lá hoje e amanhã você já conhece as leis. Ele é um processo gradual. A mesma coisa é o novo pacto. Não é porque eu conheci meia dúzia de palavras e sei falar sobre o novo pacto que eu vivo o novo pacto. É um processo gradual, é um intercâmbio de vida, aonde eu deixo de viver a vida terrena e passo a viver a vida celestial. Deixo de viver a vida do homem natural e passo a viver a vida do homem espiritual. E é um processo gradual. O que é gradual? Vem de graduação. Graduação tem uma escala, é passo a passo, não é de uma vez. Porque os processos de Deus são passo a passo. Você nasce, você cresce e morre. Então, para você morrer, primeiro você tem que nascer e crescer. Aí você morre. Aí sim a vida de Deus pode estar sendo manifesta em você. Então o processo, eu sou nova criação. Não, o processo para que você seja uma nova criação, ele é gradual, querido. Qualquer coisa repentina ou qualquer repentismo é meramente conhecimento adâmico. É o conhecimento que Adão pegou lá na árvore da vida. Aliás, da árvore do bem e do mal.
Então eu posso ler todos os livros do apóstolo Cristiano, posso ler todos os livros do apóstolo Lucas Marques, posso ler todos os livros de todo mundo que você tiver ler, e aí eu saio falando a palavra do novo pacto. Mas não adianta falar, irmão. O novo pacto não é um conhecimento teórico. O novo pacto é permitir que a vida de Deus flua em mim. Que esse era o desejo que o Senhor falava lá em Jeremias, falava nos outros profetas. Vai chegar um tempo que eu vou viver em vocês. Vai chegar um tempo que a minha palavra vai estar em vocês. Não vai precisar mais de regras, não vai precisar de ninguém ensinar ninguém, porque a minha vida será a sua vida, o meu viver será o seu viver, os meus ensinamentos serão intrínsecos em vocês. E a partir de Cristo é isso. Mas nós não podemos, irmão, fazer. Você lembra quando a gente aceitava Jesus no método religioso? 3 meses de crente, estava queimando, falando em línguas e tal. Aí, irmão, vai lá fazer escola de teologia, porque você vai ser um ótimo obreiro. A gente colocava a pessoa na escola de teologia, o que a gente fazia com ela? Ou desviava, ou transformava o cara na onde? Numa geladeira. Por quê? Porque a gente queria dar conhecimento na mente para as pessoas, ao invés de permitir que elas tivessem a transformação no espírito. O Júlio foi fazer teologia lá, quase desviou, abandonou a teologia, aceitou Jesus rapidinho. Nossa, você vai ser obreiro, porque os que estão aqui não prestam não. Você vai fazer teologia. Foi ou não foi? 3 meses de convertido, largou tudo. Por quê, querido? Não que você não deva fazer teologia, não que você não deva estudar, mas, querido, tem os processos. Tem os processos. Aí a gente queria ensinar teoria para a pessoa, sendo que ela não tinha vida. Agora, quem tem a vida, irmão, não precisa nem se ensinar teoria. Meia palavra basta. Por quê? Porque ele tem a vida de Deus. Amém? Então o processo ele tem que ser gradual. E eu entendo que pela fé, o que é a fé? É o crer no relacional, é no relacionar com o Senhor, não é apenas crer, é crer relacionalmente. Uma vida que eu sei que eu porto Cristo, que eu relaciono com Ele, e através da fé, eu recebo o quê? A vida de Deus, e através do amor, eu permito que a vida de Deus flua através de mim. Então não é através do meu serviço, não é pelo que eu sei pregar, não é pelo que eu sei fazer. Pela fé eu recebo a vida de Deus, e pelo amor eu transfiro a vida de Deus. Não tem transferência de amor, de fé sem amor. Não tem transferência da vida de Deus sem amor. Amém? Glória a Deus. Então é isso, querido. Pela fé você recebe a vida de Deus, mas pelo amor eu permito que a vida de Deus flua através de mim. Então não é fazer, é fluir. Não é fazer, é fluir. Eu não tenho que estar aqui com o microfone pregando por pregar, eu tenho que fluir. Eu não tenho que estar ali na porta olhando para olhar, eu tenho que fluir. Eu não tenho que estar cuidando das crianças por cuidar, eu tenho que fluir. A vida de Deus tem que ser manifesta. Quem consegue compreender isso? A vida de Deus. O que os irmãos estão fazendo lá em cima? Estão manifestando a vida de Deus nas crianças. Porque senão vira uma escolinha. E ali não é uma escolinha, ali é uma sala que está formando os filhos. É uma sala que está edificando a próxima geração, através da vida de Deus, expulsando demônios. Como? Os demônios que estão na mente, dizendo que elas não podem, dizendo que elas vão ser a mesma coisa que os pais foram, destruindo sofismas. Mas isso você não vai conseguir destruir com o conhecimento da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você só vai conseguir através da vida Zoe que você porta. Não vai ser um método. Nós podemos ter todos os métodos para cuidar dessas crianças, mas não vai ser o método que vai curar aquelas crianças. Não vai ser a forma de fazer que vai curar, mas sim quem está fazendo. Então não é o fazer, é sim quem está fazendo. E para mim estar fazendo, eu tenho que saber quem eu sou em Deus. Amém? Quem consegue entender isso? Quando eu sei quem eu sou em Deus, irmãos, eu não vou dar palavras erradas.
eu não vou ser errado. É por isso que eu não saio de casa para fazer uma visita, para fazer um aconselhamento, se o Senhor não me permitir. Se eu marcar com alguém e eu não tiver uma palavra de Deus, eu desmarco tranquilamente. Por quê? Porque eu não tenho que fazer por atividade, só para... Não, nós temos que fazer para quê? Para cumprir um propósito. Tem pessoas que eu nem marco mais, irmão. Porque quando ele fala, pastor, dá para a gente conversar? Eu falo, você não cumpriu ainda nem o que nós falamos na conversa anterior. Não dá para conversar. Mas porque o Espírito fala, não dá para conversar. Você vai falar o quê? As mesmas coisas? Não, vamos caminhar nisso. Para quê? Porque nós temos que caminhar com um propósito. Amém? Então não é fazer por fazer, um monte de atividade. Não. É fazer aquilo que tem que ser feito. Através de Cristo. Amém? Por mais que pareça bem. Sabe de uma coisa que é perigosíssima na nossa vida? São os elogios e bajulações. Eu não sei se vocês já perceberam, nós não somos uma casa de elogios e de bajulações. Nós não somos. Por quê? Porque isso é raiz adâmica. As pessoas bajulam para ter perto. Não, querido. Bajulação, ela não produz honra. E o que é um perigo da bajulação? Porque ela é uma linha tão fina, que se você não tiver em Cristo, se você não tiver a vida zoe, você vai achar que é honra. E na verdade é só bajulação. E a bajulação, ela te tira do posicionamento que Deus te colocou. A bajulação destruiu Sansão. A bajulação destruiu alguns homens por ser bajulado. Então nós temos que entender isso. E um manipulador, ele sempre vai usar de bajulação para te atrair. Sempre. Por quê? Porque o manipulador, ele não está interessado no propósito de Deus, ele está interessado no propósito dele. O manipulador não está interessado em levar as pessoas a Cristo, está interessado em trazer as pessoas a Ele. Então ele vai usar da manipulação através da bajulação. Vai bajular tanto. A pessoa pode estar errada, a pessoa pode estar fora da direção do Senhor. Ele não para dar um posicionamento de filho. Irmão, o manipulador, ele usa a bajulação, ele usa a sensualidade para atrair pessoas. Um pai, ele vai usar o ensino para levar as pessoas a Cristo. E o ensino, querido, não é passar a mão, não. Ensino é falar a verdade. Ensino é dar posicionamento. É dar posicionamento. Senta aqui, filho, vamos sentar. O posicionamento é esse, ó. 1, 2, 3, amém? Bem, então tá bom, filho. Se posicione. E o filho que entende, quando ele se posiciona, eu entendi isso, se pratica, ele cresce. Deixa eu falar para vocês. Tem conversas que eu tive com meu pai espiritual, porque no ambiente apostólico é muito forte, né? Que foi uma palavra só dele, mudou o curso da minha vida. Mudou minha vida, mudou meu ministério. Eu lembro, há 2 anos atrás, quando eu sentei com meu pai, que ele me deu uma palavra, que ele falou assim: você acha que sabe muito. Primeira conversa com meu pai espiritual, quando eu sentei para falar com ele, você acha que sabe muito. Você não sabe nada. Se você quer caminhar comigo, fica quieto e observa como eu faço, porque é assim que Jesus fazia com seus discípulos. A tua opinião não serve. Meu pai espiritual falou para mim no primeiro encontro: quer caminhar comigo? Está disposto a andar comigo? A conversa nossa é essa. Irmão, que coisa tremenda que foi para a minha vida aquilo. Foi um destravamento no espírito muito forte. Porque eu vim embora, eu não sei como que eu vim embora de Taubaté para cá, nem sei como que eu vim embora.
Mas eu vim falando assim, puxa, mas nunca ninguém falou isso para mim, eu sempre achava que eu era bom. E quantos líderes que eu tive falavam bem que eu era bom mesmo. Quantas pessoas vendo eu indo para o buraco e nunca tiveram coragem de falar para mim que eu estava errado. Uma palavra de 5 minutos e não teve mais conversa. 5 minutos, fui daqui até lá para ouvir uma palavra de 5 minutos. Vim embora. Mudou a minha trajetória. Aí tudo que ele falava, eu me colocava, eu não sei nada, eu preciso aprender. Sabe por quê? Se ele não tivesse feito isso comigo, eu não tinha aprendido nada com ele, irmão. Porque a minha arrogância ia chegar e falar, não, isso que você está falando eu já sei. Eu já sei isso aí. Eu já sei isso aí. Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. Não, isso aí, novo pacto eu já sei. Nova aliança eu já sei. Tudo aqui, ó. Eu já sei. Aquela palavra dele foi um posicionamento para minha vida. Para falar assim, eu não sei nada. E eu vou me posicionar como filho. E até hoje, irmão, eu escuto cada coisa que eu falo assim, meu Deus, eu achava que eu estava bom. Quando a gente acha que está bom, é que está ruim, né, irmão? Esse que é o perigo, quando a gente acha que está bom. Por quê, querido? Porque o bem que flui de Deus é o que flui da vida de Deus, não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como que você vai discernir isso, querido? Só tendo a vida de Deus. Amém? Você não pode ser um praticante do bem, irmão. Você tem que ser um manifestante do bem. Porque praticantes são práticas humanas do bem, da caridade, etc, etc. Manifestante é aquele que manifesta a vida de Deus. E sabe, às vezes o bem de Deus vai ser igual meu pai espiritual falou para mim, ó, você não sabe nada, você é arrogante, você acha, você pensa que sabe alguma coisa. Isso foi o maior bem de Deus que Ele manifestou na minha vida. Foi o maior bem de Deus. Agora, manifestar o bem de Deus não é estar preocupado com o que as pessoas vão achar ou deixar de achar. Não é estar preocupado com a reputação, é estar preocupado com a vida da pessoa. Porque se talvez ele estivesse preocupado com a reputação dele, ele fala, eu não vou falar uma palavra desse para um pastor. Daqui a pouco ele vai falar para todo mundo, aí vai descer ali em mim que eu não... Bom, se a gente for ficar preocupado com o que pensam, deixa de pensar da gente, a gente não vai manifestar Cristo. Quantas pessoas já passaram aqui nessa casa, do mesmo jeito que entrou, saiu, chegou aqui dizendo que era a melhor igreja do mundo, saiu dizendo que era a pior igreja do mundo. Aí chegou e falou assim, agora eu encontrei uma igreja de Deus para mim congregar. Aí foi para outro lugar, agora eu encontrei a igreja de Deus. Quer dizer, ela não encontrou nada, está procurando até hoje. Ah, está cuidando dessas crianças, você não vai dar em nada, não vou ficar aqui não, ficar perdendo tempo com criança. Bom, nós não estamos perdendo tempo, nós estamos ganhando um tempo com essas crianças que vocês não imaginam que nós estamos ganhando. Amém? Então entendermos isso. Não é o nosso bem, irmão, é o bem de Deus. Sabe qual era o meu bem uma hora dessa? Se eu fosse fazer meu bem uma hora dessa eu já estava lá no litoral, irmão. Esse era meu bem. Um feriadão emendado desse, uma hora dessa eu já estava numa pousada, tranquilinho, preparando para amanhãzinha estar na beira da praia. Isso é meu bem. Isso é ruim? Não, é bem também, é bom. Mas tem que fluir através do Senhor. Eu estava lá para quê? Para levar minha família para divertir ou porque eu queria estar lá? Estava lá para discipular minha família porque eu queria estar lá. Quantas coisas manipuladas a gente faz, irmão? Quantos elogios manipulados a gente faz? Eu quero algo do Josemir, eu vou elogiá-lo porque eu quero conquistar algo dele. Eu quero que o Josemir conserte meu carro. Josemir, você é o melhor mecânico, cara. Como é que pode? Quando você... Nossa, não existe mecânico melhor do que você, Josemir. Porque eu quero que ele faça um desconto para mim. Manipulação.
Aí depois eu encontro um outro mecânico que faz mais barato. Fala, José mesmo. O seu melhor mecânico. Esse é meu bem. Não funciona mais, né? Já funcionou, né? Você está entendendo? Querido, manipulação. 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 Estou dando exemplo simples para você ver. Aí você faz em casa com o seu marido. Você faz com os seus filhos. Você faz com a sua esposa. Você faz com os seus pais. O seu bem. Manipulação. E aí a gente não consegue chegar num lugar onde o Senhor deseja nos posicionar. Por quê? Porque a gente não se posiciona como filho. Tem muito para ir longe aqui agora, porque agora eu vou parar. Depois que eu saio dali, parece que o negócio vai funciona, mas entenda isso. Nós não podemos fluir do conhecimento do bem e do mal, irmão. Nós temos que fluir da vida de Deus. E hoje você tem a oportunidade de fluir da árvore da vida. Você tem a oportunidade de alimentar da vida que é Cristo, o portador da vida, o criador da vida. Irmão, você não é derrotado, você é mais do que vitorioso. Por quê? Porque você já adquiriu essa vida em Cristo. E essa vida não é algo impossível. Só vai precisar de um posicionamento seu. E você entender que não é instantâneo, porque não é miojo. Não é miojo. É carne de panela mesmo, daquela bem dura. Galo cozinhando no fogo. Não é do dia para a noite. Não é porque você leu aspectos práticos do livro do Novo Pacto 1, do Novo Pacto 2, Cristo dentro para fora 1, Cristo dentro para fora 2. Falar não é um ato inocente. Ministro competente do Novo Pacto, e etc, etc. Paternidade para as nações, que agora você é o cara, você só está com conhecimento teórico. O Senhor vai querer manifestar, Ele deseja manifestar isso na sua vida. Vocês estão conseguindo entender para qual nível que o Senhor está levando a gente? Não é no nível do conhecimento, é no nível da vida. É dele. E Ele vai te levar para experimentar isso, querido. Não fica com raiva do horário não, porque amanhã é feriado. Quem vai trabalhar amanhã aqui? Amém? Você vai? Não tem importância, você acorda cedo assim mesmo. Amém? Entenda isso. O Senhor não quer para você um conhecimento. Ele quer que você viva isso. Irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o novo pacto não é uma teologia, não é uma doutrina. O novo pacto é a vida de Deus que tomou a sua vida por completo. Pelo amor de Deus, entenda isso. É você não ter mais vida, mas sim a vida dele. E aí você não vai pecar mais, irmão. Pode ficar tranquilo. Estou falando sério para você. Quando a sua alma estiver ancorada novamente no Espírito, que é Cristo. É por isso que ele falou: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Vos darei um Consolador, o Espírito Santo, o Espírito que representa Cristo na sua vida. E através dele você se conecta a Cristo. Eu estou falando sério para vocês, irmãos. Eu não tenho problema mais. Tem um monte de coisa para mim que eu estou morrendo aí. O problema é que era sério para mim, tá? Eu não tenho mais problema, irmão. Eu achava que era impossível, que era uma desgraça. Eu não vou para o céu mais. Eu já não tenho perdão mais. Eu estava que nem os irmãos da congregação. Eu não tenho mais perdão. Por quê? Porque estava tudo aqui, ó. Quando a vida do Senhor passou a tomar, não tem, cara. Então, querido, a questão não é mais o seu pecado. A questão não é o cigarro. A questão não é a pinga. A questão não é a maconha. A questão é a falta de Cristo. Enquanto a sua vida ainda estiver vivendo ainda a sua vida,
A questão não é a pornografia, já foi um problema para mim. Até o ano de 2012, isso era um problema crônico na minha vida. Até o ano de 2012, pornografia era um problema crônico. Mas quando eu conheci Cristo de verdade, não só do conhecimento da palavra, não só de ler 10 capítulos por dia, não de ler uma Bíblia em 3 meses ou em 6 meses, porque nada disso mudou a minha vida. Fazer plano de ler a Bíblia em 3 meses, ou ler a Bíblia em 6 meses, em 1 ano, não mudou a minha vida. Só mudou quando eu conheci a vida do Senhor. Aí quando eu li isso aqui, aí era diferente. Amém? Os homens foram no retiro e alguém deu uma ilustração lá no retiro que foi interessante. Você vê a internet? Quem vê a internet, irmão? Quem consegue ver a internet? Quem está vendo a internet passando aqui? Mas se você pegar o seu celular agora e entrar na internet, você não entra na internet? Então, para você entrar na internet, você precisa de uma tecnologia. Para mim entrar aqui, eu preciso do tablet. É uma tecnologia. Você não está vendo Cristo, mas essa é a tecnologia que te faz acessar a Cristo. Agora, acessar ela sem ter você entendeu? Adianta ter o tablet aqui se não tiver internet? Então, a mesma coisa você ter a Bíblia se você não tiver Cristo. Você vai ler ela inteirinha, mas não vai adiantar nada para você. Porque você não vai desfrutar. Porque ela é apenas a tecnologia que te conecta a Cristo. Como o tablet é a tecnologia que te conecta à internet. E aí depois de conectado, você pode usufruir tudo que a internet tem. Porque senão você só vai abrir aqui e vai ficar olhando as coisas do tablet. É a mesma coisa que você faz para a Bíblia sem ter Cristo. Você começa a ler as letrinhas. E começa a ler, e não te leva a nada. Amém? Que o Senhor possa nos governar, que a verdade dele possa nos governar hoje. Que o teu bem não sirva para mais nada na sua vida, querido. E você possa aportar o bem de Deus, que é a vida dele na sua vida. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Quem está disposto a viver isso? Se prepare. Os teus olhos vão ser abertos. E vocês vão começar a ver coisas diferentes. Não tenha medo, não. É só um processo de mudança. Sabe na onde que você entrava e murmurava e brigava e o diabo ficava batendo palma ali? Você vai começar a ver ele agora. Quando você for fazer uma vacilada, você vai começar a ver. Ei, aqui não, você não vai ganhar de mim não. Por quê? Porque eu tenho Cristo. Estou falando sério para vocês. Se vocês querem viver o novo pacto, viver em Cristo de verdade, vocês não vão viver a vida de vocês mais. Tudo aquilo que era governado pelo conhecimento do bem e do mal, onde Satanás podia governar, Cristo vai governar. E se Cristo vai governar, Ele vai abrir os teus olhos, vai mostrar para você os lugares que você não deveria entrar, as palavras que você não deveria falar. E como é um processo, irmão, não é do dia para a noite. Não fique achando que você vai sair daqui deste culto já. À medida que você se entregar para isso, o Senhor vai revelar. E à medida que você comer da árvore da vida, mais de Cristo será revelado. Você está conseguindo compreender? Então, à medida que Adão tinha lá conhecimento e árvore da vida, quanto mais ele comesse da vida de Deus, a própria vida de Deus era manifesta a vida dele. Quanto mais ele comesse dessa vida, mais. Então ele resolveu comer desta. Então ele tinha um livre-arbítrio. Você também teve um livre-arbítrio, até escolher comer da árvore da vida. Porque quando Adão comesse da árvore da vida, ele passava a portar 100% só de Deus. Essa vida aqui já não existia mais. Então, não, pastor, não manda na minha vida não, que eu tenho livre-arbítrio. Irmão, eu quero falar para você, você não tem livre-arbítrio. Se você escolheu Cristo, você não tem. Você tinha um livre-arbítrio até escolher Cristo, entre escolher Ele ou não escolher. Se você escolheu comer dele, que é a árvore da vida, acabou o seu livre-arbítrio. Acabou. Ou você não comeu dele ainda. Por que acabou, pastor? Porque quando eu como a vida do Senhor na minha vida, eu só faço o que o Senhor quer que eu faça. Eu só vivo o que o Senhor quer que eu viva. Já não sou mais eu.
Então eu podia estar aqui falando um monte de coisa para vocês, na minha vontade do velho homem, talvez dar umas piruletas, talvez vocês saírem daqui falando assim como eu amava, nossa, o culto foi da hora, aquele pastor prega muito, como eu amava ouvir isso aí, como era bom, enquanto eu não tinha conhecimento da verdade, enquanto eu vivia do meu tempo. Hoje está nojo, sério, dá nojo. Por quê? Porque se eu não puder manifestar Cristo em vocês, para que Cristo seja a vida em vocês, vocês não são crianças, vocês já são homens, perto de ser pendurado ao madeiro. E ó, eu vou falar uma coisa para você, o Senhor não vai livrar vocês disso. O Senhor não livrou nem Pedro. O diabo chegou para o Senhor e falou assim: eu quero cirandar, eu quero peneirar Pedro. Aí o Senhor falou para Pedro: Satanás pediu para peneirar você. E sabe de uma coisa, Pedro? Senhor, não proibi não. Eu só orei para que o Senhor te dê graça, para que você suporte. Querido, nós somos uma geração da peneira. O Senhor não vai nos livrar do fogo, Ele vai permitir a gente passar. Ele não vai te livrar da peneira, Ele vai permitir você passar na peneira. Mas a vida de Deus está em você. A vida Zoe está em você. A vida de Deus está em você. E aí, negão, vou peneirando, dando glória a Deus, né? Vou sendo peneirado, dando glória a Deus. Mais ou menos assim. Mas Deus vai me livrar. Não vai livrar. Ele vai te amadurecer suportando isso. Quem foi Pedro depois da peneira, irmão? No meio da peneira ali, ele negou Jesus, ele fez umas atrapalhadas ali, mas quem foi Pedro depois da peneira? Qual foi a primeira pregação de Pedro depois da peneira? Quantas pessoas se renderam a Cristo depois da peneira? Na primeira pregação, na segunda. Quem era a sombra de Pedro? Até a sombra de Pedro, irmão. E você quer fugir da peneira? Não. Sabe o que o Senhor está falando para você? A minha vida, a graça, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, Paulo, a minha vida te basta, meu Zoe te basta, o Zoe de Deus. Por quê? Porque não é você mais, não é o Josemir, não é a Cristiane, não é mais ninguém. Você vai descobrir coisas de você que você nem imaginava. Você mesmo vai descobrir. Você vai descobrir o quão chato que você é. Você vai descobrir o quão bipolar que você é. Você vai descobrir tanta coisa, você vai ter raiva de você mesmo. É tudo um processo onde o Senhor está desconstruindo tudo aquilo que você achava que era bem, para que a vida de Deus manifeste em você. E aí você vai falar assim: não se trata mais de mim. Não se trata mais de mim. Tudo é do Senhor, tudo é o Senhor. Não se trata mais de mim. Que é um sinal que o negócio ainda, que você está bem vivo. Que é um sinal quando você está bem vivo ainda, carregando algumas coisas do passado, algumas bagagens do passado. Não suporto o Marisvaldo, não gosto nem de estar perto dele. Está vivo, irmão, está vivo. Não suporto o meu vizinho, está vivo. Não suporto o meu sogro. Sabe o que o Senhor fala para você nessa noite? Você vai passar pela peneira e eu só estou pedindo a Deus graça. Porque a hora que você for peneirado, o que você faz, irmão? Quando você quer uma areia fininha, o que fica na peneira? O que não presta. E o que passa para baixo da peneira? O que presta.
Agora existe também uma tradução que a peneira era para separar as folhas do trigo. Aí vai depender, mas vamos aqui na nossa hoje, na peneira que nós usamos hoje. Um pedreiro pega a peneira para quê? Para separar a areia. E ele quer fazer um reboco bom, de boa qualidade, passa o quê? Passa o que presta. E o que não presta, sabe o que a peneira vai fazer com você? Precisa falar o que a peneira vai fazer com você? Ela vai tirar tudo aquilo que não é de Cristo e vai ficar na peneira. E a peneira é do diabo. Vai ficar para ele. A vida do diabo que Adão pegou lá quando pecou, vai ficar para ele. E sabe o que vai passar debaixo da peneira? O homem espiritual. Vai passar o homem cheio da vida de Deus. Na peneira do diabo vai ficar tudo que ele colocou, tudo que foi da origem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos orar. Vamos orar para que você suporte, querido, e saia refinado nisso. Mas saiba, não tenha medo. Você vai viver o bem de Deus. Você vai viver governado pela verdade do Senhor. Hoje eu oro aqui, eu oro assim, ó, Senhor. Senhor que conhece o Espírito, conhece o coração. Nós declaramos, Senhor, que o governo da Tua verdade, Senhor, flua sobre os Teus filhos. Senhor, que eles possam ser instituídos em Ti, Senhor Jesus. Que todo resquício da árvore do conhecimento, Pai, herdada lá no Éden, seja destruídas. E que nós possamos viver o homem espiritual, manifestar o Cristo ressuscitado. Tua verdade nos governa, Senhor. Instituídos estamos em Ti. Declaramos isso, Senhor. Declaramos, Senhor. Declaramos, ó Pai, a Tua luz. Declaramos, Senhor. Deus, declaramos. Eu declaro agora, Senhor. Oh, Shekandaramastori andaramalabastori andalamalabasti candaramalabaste nos governa. Senhor, toca, Senhor. Cheios estamos em Ti. Expressamos a Tua luz. Se coloca de pé, irmão. E juntos declaramos que Tu és soberano. Levante sua voz, declare isso. E juntos declaramos que Tu és soberano. Tua glória em Cristo está. E juntos declaramos que Tu és soberano. Tua glória em Cristo está. Tua verdade nos governa. Tua verdade nos governa, Senhor. Instituídos estamos em Ti. Expressamos a luz.
Tua verdade, Senhor, Tua verdade nos governa. Pensamos em Ti, expressamos Tua luz, Senhor, a Tua luz, e juntos declaramos que Tu és soberano. Tua glória em Cristo está. Declaramos e juntos declaramos que Tu és soberano. Tua glória em Cristo está. Aleluia. Segura um pouquinho aí, Miquel. Abra a tua Bíblia comigo, querido. 2 Coríntios 4, que eu quero fechar aqui para você sobre isso. Para que você não fique achando, poxa, é arrogância então eu dizer que eu tenho a vida de Deus. 2 Coríntios 4. Versículo 4 diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Amém? O que Paulo está falando aqui? Que nós temos a vida de Deus e é um tesouro. E essa vida, ela está na onde? Num vaso de... Para quê? Quem que é o vaso de barro? Quem que é o vaso de barro? Quem que é o boneco de barro? Para que você não se orgulhe e saia dizendo aí, eu sou o cara do novo pacto, eu sou o cara que porta o Cristo. Então o Senhor nos colocou num vaso, colocou o Cristo num vaso de barro, porque assim, através da nossa morte, opere a vida dele. Mas o entendimento das pessoas deste século foi cegado pelo Deus deste século. Amém? Querido, então você tem a vida de Deus, e não é para orgulho, é para gerar em outras pessoas. Não é para você sair falando aí, eu sou bom, eu sou melhor, eu sou do novo pacto. Você tem um tesouro especial que é Cristo, que foi guardado em você, que é vaso de barro. Amém? Deus te abençoe, querido. Que essa palavra possa produzir vida em você. Amém? Não morte. Que ela possa produzir a vida de Cristo. Que você saia de um ambiente de apatia e comece a entrar num ambiente de celebração.
você saia num ambiente de perplexidade e comece a entrar num ambiente de contentamento. Porque a palavra de Cristo ofende a sua mente para ser revelado ao seu espírito, querido. Que você saia do ambiente da mente e passe a viver no ambiente do espírito. Que você passe a desfrutar tudo pelo espírito e não pela mente. Amém? Quando você sair do ambiente da mente, qualquer palavra ministrada ao teu espírito vai saltar, você vai pular, você vai celebrar. Você precisa entrar nesse ambiente de celebração, nesse ambiente, mas você precisa permitir que as palavras não sejam ministradas à tua mente. Por quê? Porque 100% das palavras que vão ser ministradas nesta casa, 100%, sem exceção, vão ofender a sua mente. Vão ofender a sua mente. Por que vai ofender a sua mente? Porque sua mente tem uma raiz lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Paulo fala em Romanos? Meus amados irmãos, renovais a vossa mente. Ou seja, joga fora a tua mente. Permita que o Espírito governe. Porque a sua mente governada pela alma é um problema sério. E aí você vai começar a desfrutar, querido, lá na tua casa. Não estou falando para você de coisa que você não vai desfrutar. Eu não estou falando de um evangelho para você que você vem na quarta, vem no domingo, faz as coisas na igreja, mas quando chega na sua casa continua a mesma vida. Quando você chega na sua casa continua a mesma discussão. Quando você chega na sua casa continua os mesmos problemas, continua as mesmas brigas, continua os mesmos. Não estou falando deste evangelho. Eu estou falando para você de um evangelho que é o mesmo gozo de celebração que você tem num culto de domingo, você vai continuar tendo na sua casa, vai continuar tendo no seu trabalho. É deste evangelho que nós estamos falando, é desta verdade que nós estamos proferindo para você. E é por isso que eu insisto, querido, em falar para você: quem vai fazer isso para você? Só Cristo. Então se renda. Amém? Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a manifestação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. E eu declaro isso, que essa semente seja regada pela tua palavra, Senhor, hoje aqui nos meus irmãos. Que ela venha crescer, Senhor, germinar, e que haja transformação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai. Nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.